Ela é atora, produtora cultural e pesquisadora. Já atuou nas peças Narrativas Encontradas numa Garrafa PET, na Beira-Mar, Diário da Independência e A Podridão que há em mim. Hoje eu vou bater um papo com Blinda Moraes. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui no Instagram. E eu me chamo Rafael Solon, sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube com o canal Leitura e Imagem. Vamos fazer o convite para a Blinda participar aqui conosco. Boa noite. Olá, Blinda. Como você está? Como está a conexão? Oi, Como é que está a conexão? tá carregando um pouco a tua imagem, mas agora melhorou. Tá certo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer a apresentação aqui, falando que a live vai durar aproximadamente 1 hora, ok? E quando estiver chegando nos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui a comentários, posso fazer perguntas para a autora dos seus trabalhos. Linda, Beleza. como é que está o teu áudio? Como é que está a minha conexão? Tá bom, tá tranquilo. E a minha? Ótimo. Agora, Tá bom. então, vamos lá. Como todos os convidados aqui que eu chamo para participar na live, eu peço para eles fazerem uma breve apresentação sobre o trabalho deles. Então, sinta-se à vontade, o espaço é seu. Tá bom, tá certo. Eu me chamo Gabelinda, né, Moraes, tenho 26 anos, né, já trabalho há 12 anos com teatro, né, e aproximadamente 6 para 7 anos com produção cultural, né. E eu sou licenciado em História, né, pela Universidade de Pernambuco e tenho trabalhado, né, no Grupo São Jorge de Teatro há 7 anos e feito trabalhos, né, tanto na parte de atuação como na parte de produção cultural, né. Também tenho desenvolvido algumas dramaturgias, né, já escrevi umas 3 dramaturgias e tal, e tenho feito trabalhos, né, que dialoguem, né, com essa arte periférica, essa arte marginal, com temas que tragam a questão política, social para o embate, de fato, né, que a gente discuta essas pautas no palco, que a gente possa levar essas discussões para outros lugares, outros espaços, que também não seja só o teatro convencional. Então, eu tenho um viés, de fato, muito político. Né? Assim, não tem como eu não tratar de temas que me atravessam, né? Como eu falo, né? Eu sou uma bicha gorda, preta e não binária, né? Então, são temas que eu não tenho como deixar de falar, porque são temas imprescindíveis para mim, sabe? Narrativas Encontradas numa Garrafa PET, na Beira-Mar, ele esteve em cartaz em várias regiões do Brasil, este ano de 2022. Você poderia falar para nós como foi a recepção desse palco? Assim, como foi a recepção dessa peça nos palcos do Brasil? Aham, sim, sim. O Narrativas, né, ele estreou, né, no ano passado, num festival lá em Vitória de Santo Antão, e este ano a gente fez uma circulação nacional, né, passando pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, né, e o interior de Pernambuco e Recife. E agora em junho e julho a gente fez uma temporada, na verdade, né, de 15 apresentações no Sesc Avenida Paulista, né, que foi muito bom, muito importante, né, assim, para o espetáculo, diálogos, né, riquíssimos, sabe? E a recepção do público, sabe, em cada estado, de fato, assim, foi muito interessante, porque
cada estado, né, tem uma realidade diferente, né, do que a gente vive, do que a gente tem aqui em Recife, mas tem muitas singularidades e semelhanças, sabe? Então, a gente chegava, né, na Bahia, por exemplo, né, e aí a gente vê de que a realidade da periferia da Bahia não é tão diferente da de Recife, sabe? Esses sujeitos, eles são atravessados por realidades muito semelhantes umas das outras, por mais de que o local, né, e as situações elas sejam diferentes, mas tem situações que acontecem na comunidade, que acontecem na periferia, que é muito similar ao que acontece aqui, né? O descaso que há do governo, o descaso que há no Estado, né? A violência que muitas vezes tem dentro da comunidade, né? Mas também a gente não pode descartar a questão da irmandade, a questão da família, a questão de um ajudar o outro, né? Da gente poder encontrar fortalecimento dentro da comunidade, da gente poder encontrar outros artistas, sabe, que estão também fomentando a arte ali dentro e acreditando que através da arte a gente pode mudar aquela situação. Lá em São Paulo, né, a gente também pôde encontrar pessoas falando, né, de que lá eles não têm a maré, né, eles não têm o sururu e o marisco, mas eles têm a questão da dificuldade que é de poder encontrar subsídios, né, para poder fazer a sua arte, né, de poder alguém dizer assim, quero e acredito no que vocês estão fazendo e vou investir, sabe? E a realidade que é caótica, né, também. São Paulo é uma cidade, né, muito grande e as periferias são enormes, né? Então, a gente escutava também do público essa reflexão, sabe, de dizer, mas eu vejo na minha comunidade essa questão da revista policial, sabe? Eu não tenho um rio aqui perto, né? Mas a gente consegue ver essas situações. Então, em cada cidade, de fato, a gente foi escutando e vendo essas realidades que elas se cruzam, se entrecruzam, sabe? Se aproximam e que estamos vivendo, né, esse momento político e revolucionário, de fato, de fazer a nossa arte essa potência como... Ai, ó. Como é que você voltou? Voltou? Como é que está a conexão? Cortou, foi? Sim, como é que a conexão está boa? É, a Gabelinda consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Como é que está a conexão? Tá Tá bem pra tranquilo, mim. tá tranquilo. Tá É cortando? que tá acontecendo alguns delays, né? Tá tendo alguns atrasos na Ah, captação da imagem e do áudio. Mas agora voltou normal. Mas vamos dar continuidade à questão apenas da peça em si. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como surgiu essa sua vocação para atuar. Eu queria falar um pouco mais sobre a gênese, como foi que fez você decidir a carreira como... uhum. Eu iniciei, né? Qualquer coisa tu fala, tá? Se tiver algum delay. Tá bem. Eu iniciei em 2010, né? Na Escola de Arte João Pernambuco, né? Que é uma escola que fica localizada na Várzea, perto ali da Federal, né? E aquelas adjacências. E lá é a única escola hoje, né? Que a gente tem assim, com teatro, dança, música, artes visuais, que é gratuita, né? E tem os 3 horários. Então, foi ali que eu comecei a fazer teatro, né? Através de uma amiga que me indicou a escola. Eu tinha 14 anos na época. E ela me indicou a escola e eu disse, vou, né? Vou fazer, porque naquela época, né, assim, eu não tenho vergonha de falar assim, né, sobre o meu desejo inicial, né? Quando eu tinha 14 anos, meu desejo inicial era fazer novela, né? Era chegar na televisão, né? Então, com 14 anos eu disse, vou entrar no curso de teatro, que de lá eu vou para TV,
faço um teste, né? E tudo começou a partir de lá, de fato, né? Assim, esse desejo de poder chegar, né, à TV, a descobrir como era, né, esses bastidores, como é que decora esses textos. Então, ali com 14 anos, meu desejo inicial, de fato, era conhecer aquele universo, né? E quando eu cheguei na escola de teatro, eu me apaixonei, né? Porque eu vi uma outra coisa, né? O palco ali perto de mim, né? A iluminação, né? Todos os professores e professoras voltados, né? A entender e explicar para você a história do teatro, a poder dizer como eram as coisas, né? Então, assim, eu fui me apaixonando, de fato, por aquele local, pelaquela arte, e até hoje, assim, eu sou apaixonada, né? Mas o desejo que outrora, né, eu tinha com 14 anos, hoje já não é mais aquele desejo de chegar na TV, sabe? Eu quero, de fato, estar nos palcos, né? Lógico, uma consequência pode, né, chegar lá, mas não é um desejo hoje, um grande sonho, sabe? Mas que tudo começou lá com 14 anos, naquela escola, que é uma referência, sabe? E outras pessoas que chegam hoje perguntam, sabe? Como é que eu posso fazer teatro? Eu sempre digo, procure a Escola de Arte João Pernambuco, porque lá foi onde eu me formei. E lá tem o básico, lá tem o profissional, você sai com DRT da escola, sabe? O próprio Caio, que está aqui, foi de lá da João Pernambuco também, nos conhecemos lá na escola, né? Então, é uma pessoa que eu já conheço de longas datas, sabe? Então, nasceu a partir de tudo lá, sabe? E os caminhos foram conduzindo por aí, eu encontrando diretores e diretoras que foram também, que me inspiraram bastante a conduzir e poder estar até hoje aqui. Quais foram as telenovelas que instigaram você a seguir essa carreira? Você tem ainda a lembrança das telenovelas que marcaram para você? Rapaz, eu sempre fui muito fã, né, de novelas, mas eu era muito vidrado em Malhação, né, assim, a escola, né, conhecida como escola de atores, né, então eu me lembro muito de Malhação, né, e as novelas, Manu, novelas na época, assim, eu não vou me recordar o nome, né, de novelas, mas assim, sempre Chocolate com Pimenta, Caminho das Índias, né, foram novelas que estão já mais um pouco lá para trás, né, O Profeta, e assim, uma das atrizes que eu sempre fui louca, né, para poder interpretar, era a Isis Valverde, né, então todas as novelas com Isis Valverde eu era aquela vidrada, né, de poder estar acompanhando. Era uma referência para mim, assim. Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão do teatro marginal. O que, de uma certa forma, fez você adentrar nessa vertente do teatro? O que é que lhe cativou tanto? Aham. Antes eu vinha de um teatro, né, vamos assim dizer, eu comecei na escola, né, depois eu fui para um grupo, né, chamado Getafe, que a direção era de Dani Brito, e foi lá que eu tive meu primeiro contato assim com o palco na cidade, fora da João, né, lá no teatro ali na Aurora, que eu esqueci agora o nome do teatro, fica ali na Aurora. Ariano Suassuna, né? Olha pra isso, né? Lariano. E de lá eu conheci o Iaquecan, que é um grupo de outro, que foi formado através de dentro da escola, né? E com o Tarcílio Júnior, que ele é o diretor da Trapeada e Dança, né? E a gente começou a entrar num teatro antropológico, num teatro voltado para dança e teatro, sabe? E de lá eu conheci o São Gens, porque dois integrantes que faziam parte comigo foram convidados para fazer parte do grupo São Gens. E aí, em 2015, eu conheci. Em 2014, eu já tinha tido contato, né, com o grupo, mas eu não pude ficar na época, porque eu passei na graduação. E em 2015 eu fui chamada para poder fazer parte, né, da Podridão que é em mim. Então, foi ali que eu fui começando a entender, de fato, esse teatro político, sabe? Esse teatro periférico marginal, que antes eu não tinha esse contato,
né? Eu sempre fui de morar em comunidades, em periferias, mas eu não tinha, de fato, contato com esse teatro, mais de cunho político, social. E através do grupo que eu tive esse contato, né? O Anderson Leite, que é o fundador e diretor do Grupo São Gente, ele que vem trazendo essa discussão nos trabalhos desde 2009, que é quando o grupo ele surge, e com a Podridão a gente veio discutindo sobre as máscaras, né? O que a gente esconde, os desejos mais ocultos que a gente esconde, que a gente não quer mostrar para a sociedade, então a gente termina botando máscaras, né? E foi a partir da Podridão que eu tive contato com esse teatro, né, mais político. E hoje, né, eu não consigo mais ter produções, né, que não tenham essa discussão. Né? Um teatro, para mim, que não seja político, né, e até Brecht, né, fala, né, que o teatro ele é político. Né? Ele, em sua essência, ele é político. Né? Então, assim, um teatro, para mim, que não seja político, eu não consigo, sabe? Porque a gente precisa ser. A política ela é importante para todas as coisas da nossa vida, né? Todas as tomadas de decisões que a gente toma, ela é uma decisão política, né? Ela tem uma reverberação. Então, eu hoje compreendo de que cada vez mais é importante a gente tocar nessas feridas sociais que tentam colocar para debaixo do tapete, que tentam deslegitimar, que tentam dizer que isso é menos importante, que isso não é teatro. Né? Teatro é os clássicos, teatro é aqueles grandes textos. Mas por que eu não falar das realidades da periferia? Eu não falar sobre casos de homofobia, de feminicídio, de transfobia, casos de gordofobia, sabe? Por que eu não trazer a questão do movimento negro para a cena? Porque isso não é importante. Né? Para muitos não é temas que a gente não quer dar visibilidade, né? Mas que a gente acredita, e eu acredito, né? É muito importante, porque isso é sobre vidas, isso é sobre minha existência, sabe? De tantas que terminam morrendo dia após dia, e de que a gente precisa dizer um basta. Então, é através desse teatro também que eu posso falar, que eu posso dizer, não quero isso para minha vida, não quero isso para outras e outros que estão aí. Então, é através da minha arte que eu também consigo fazer alguma coisa para a sociedade, porque ela é minha ferramenta, sabe? Então, é através do teatro que eu consigo também dizer, vamos movimentar isso aqui. Eu posso não estar, né, aí fazendo dentro da política, né, como os governadores, políticos desenvolvem políticas direcionadas que era para se ter, né? Mas a gente não tem isso na prática. Mas eu consigo com o teatro também trazer reflexão para a sociedade e dizer, vamos falar sobre isso aqui. Vamos tentar pensar numa política pública, sabe? De sensibilizar a população, de poder chamar para junto, sabe? Dizer, estamos aqui. Não estamos sozinhas, não estamos sozinhos, sabe? Sim. Uma outra pergunta. Você citou muito a questão do teatro político de Bertolt Brecht. Eu queria muito saber sobre outros dramaturgos que, para você, têm uma forte contribuição na sua carreira como atora, tanto do teatro marginal como de outras vertentes do teatro. Você poderia citar algum desses dramaturgos que são muito importantes para você? Então, uma grande referência, né, é o que está já até no meu grupo, né, Anderson Leite, né, um dramaturgo que vem trazendo dramaturgias, né, que explodem na cena sobre essas questões, né, de que denuncia, de fato, de que muitas vezes os espetáculos eles são manifestos, né, eles são cutucadas, sabe, para a sociedade. Né. Emanuel Matheus apareceu já aqui, né. Emanuel Matheus também é um dramaturgo, né, um homem preto, cis, né, que vem fazendo dramaturgias também que tocam, né, em certos pontos na sociedade que a gente precisa discutir. Né. Temos Grace Passou, né, que é uma mulher genial, que é uma pessoa assim, que tem cada texto, tem cada obra de teatro, sabe, uma diretora, uma atriz assim, magnífica. Né. Temos Janaína Leite também, que é outra dramaturga, outra diretora, que tem trazido para a cena assim, muitas coisas boas da gente discutir, da gente levar para a cena de fato, né, e dizer não vamos nos calar. Temos também Rodrigo Dourado, né, que é um professor da Federal, que é aqui de Pernambuco também,
Janaína e Grace são do eixo sul-sudeste. Rodrigo Dourado, aqui de Recife, também é um diretor e dramaturgo, ator, que tem discutido nas suas dramaturgias muitas coisas, sabe? Temos Rafael Gustavo, de Vitória de Santo Antão, outro dramaturgo que sai desse eixo já aqui de Recife, da região metropolitana, né, e já traz mais para a cena do interior, um teatro pulsante, dramaturgias discutindo muitas coisas, sabe, que atravessam ele lá, mas também que está aqui na capital, né, que está aqui girando pela gente. Então, assim, essas pessoas, né, assim, poucas que eu pude citar aqui, né, são grandes referências para mim. Eu tenho o maior orgulho, né, de poder ler essas obras, né, de alguns serem meus amigos, né, da gente poder trocar, da gente poder se assistir e com obras fantásticas, de fato, sabe? Então, essas pessoas, no mínimo, assim, já são grandes referências para mim. Ok. Eu queria que você me falasse um pouco como foi a sua primeira experiência nos palcos. Assim, como foi para você lidar com a questão do público, a questão do exercício para memorizar os textos? Me fale um pouco mais sobre o início da sua carreira nos palcos. Como foi para você a sua primeira experiência no espetáculo? Veja, lá em 2012, né, com o Getafe, com o Dani, né, foi assim, minha primeira estreia no palco da cidade, né, com uma peça chamada O Valor de uma Mulher. Se passava num navio, a peça, sabe? E eu era um marinheiro, né? E eu lembro que, assim, né, o nervosismo tomava conta, né? E sempre tem essas histórias, assim, sabe? Que comigo, no dia da estreia, o sapato social que eu tinha alugado, que não tinha sapato social, sumiu. O sapato sumiu, e cadê o sapato? E cadê o sapato? E cadê o sapato? Não encontrei o sapato. Tive que entrar em cena com o meu sapato mesmo, né? Um sapatênis. E eu disse, meu Deus do céu, um marinheiro. E eu tava com toda a roupa, sabe? Consegui uma roupa emprestada de uma pessoa da Marinha. Tudinho, boina de uma pessoa que era um vizinho meu da Marinha. Então, assim, eu tava com toda a roupa oficial, mas o sapato social sumiu, né? Na hora da cena, aí eu fui pra cena assim. Na hora da cena, meu cinto explode, meu cinto quebra. E eu, meu Deus do céu, então assim, foi uma estreia bem caótica pra mim, né? Fora o nervosismo, fora minha mãe, minha madrinha, que sempre me acompanharam, né? Estavam na plateia, né? E amigos e amigas lá, mas assim, a minha estreia foi muito gostosa, né? Eu fazia um marinheiro, né? E ele pegava as malas dos passageiros e tal. Só que assim, né? Fora essa coisa do sapato, essa coisa do cinto, né? Que me deixou doido, né? E na hora você fica, como é que você resolve essas coisas, sabe? Iniciante, né? Ali estreando. Então a cabeça vai a mil, né? De tentar resolver, de resolver aquela situação e tem que se resolver na hora, né? Porque assim, não tem como fazer. Teatro é ao vivo, a cores. Né? Assim, foi uma experiência que eu amei ter, né? Porque o ator, ele quer estar no palco, né? Qual A foi o nome da atriz, peça? né? As pessoas... O Oi? título da peça? O título da peça, O você nome da lembra? peça, O Valor de uma Mulher. Sim. E aí discutia sobre essa relação, né, desta mulher num navio, né? E era louca por um cantor, Alejandro, né? E acontecia mil coisas, né? É dela e o namorado nesse navio. Então, para até ela de fato ver o valor dela, né? Então já ali iniciei com uma peça também discutindo fortemente um assunto, né, de valorização, de empoderamento feminino, né? De trazer para o palco já ali no meu início um tema já importantíssimo, né, para a sociedade. Sim. Vamos falar um pouco também da sua relação, digamos assim, seu amor pelo cinema. Você tem alguns diretores, alguns personagens, alguns personagens que você admira o trabalho deles, que é algo muito importante para você, que serve como experiência para a sua carreira como atora. Você pode falar de algumas obras cinematográficas que atrai? Repete só o início da tua pergunta, por favor. Alguns dos cineastas, algumas obras cinematográficas que
você considera que é importante na formação de uma você gosta muito? Qual a sua relação com o Ah, cinema? entendi. Olha, de cinema, né? Assim, eu não sou muito, muito ligada à arte do cinema, né? De fato, assim, eu tenho mais ligação com teatro e a TV, né? Então, assim, para TV, né? Assim, Valci Carrasco, sabe? Jorge Fernando, que faleceu, né? Foram, assim, pessoas que... Agnaldo Silva, sabe? Glória Pérez, foram, de fato, assim, diretores, dramaturgistas, né? Que me inspiraram, sabe? Assim, quando eu vi aqueles textos, aquelas novelas, eu dizia, meu Deus, né? Então, assim, como é que essas pessoas conseguem pensar nesses roteiros, conseguem pensar nessas soluções todas? Então, assim, eles, né, assim, pro lado mais da TV, né, da teledramaturgia, foram quem, assim, foram referências, né? Pro cinema, de fato, eu não tenho, assim, tem o Paulo Gustavo, né, Jorge Magela, né, mas assim, mais pro lado da atuação, né, lado de direção, né, eu não tenho muita referência. Certo. O primeiro espetáculo que você trabalhou com o grupo de teatro foi A Poder da Mulher em Mim, correto? Isso. Você poderia falar um pouco sobre a sinopse do espetáculo? Qual foi o papel que você fez? Aham. Na Podridão, meu personagem era um esquizofrênico, né, chamado Elael. Uhum. E a peça, né, tinha um eixo central de um escritor que estava escrevendo seu último livro, chamado A Podridão que é em Mim. E nele tinha 5 personagens, né? Tinha Elael, Dora, tinha Paulo, Iona e esse próprio escritor, né? Assim, ele também tinha uma parte dele. E esse livro, né? A peça ia se desenvolvendo a partir dessa história que esse escritor ia contando de revelar esses personagens, né? Então a gente tinha uma personagem que era Dora, né? Que simbolizava a depressão. O meu personagem, a esquizofrenia. Paulo, a pedofilia. Iona, a ninfomania. E o escritor era aquele que estava circulando por todos aqueles sentimentos, sabe? E ele ia contando, né, o livro, né, a partir dessas histórias, discutindo sobre esses assuntos, que é justamente discutir sobre as máscaras sociais, né? Porque esses temas, eles percorrem a nossa sociedade, eles estão presentes, sabe? Mas muitas vezes não são discutidos, não são vistos como importantes da gente poder cuidar da saúde, né? Da gente poder discutir sobre essa questão. Então, assim, com o Elael, eu tive um desprendimento também, assim, do meu corpo, né? Meu personagem, o figurino dele era uma cueca. E um carrinho que ele brincava no cenário. E, a partir dali, ele é contando sobre... ele tem inveja das baratas. Porque, né, a gente sabe que a barata foi um daqueles que sobreviveu à energia atômica, né, das bombas. E elas andam muitas vezes, né, em grupo, né? Elas têm um grupo delas ali. E o personagem muitas vezes questionava essa solidão, né? E ele dizia, eu tenho inveja das baratas. Eu tenho inveja das baratas, né? E também teve uma questão de meu desprender, né? Meu corpo é um corpo gordo, né? Então, muitas vezes você fica com receio, né? De tirar roupa, de ficar de sunga na praia, de poder sair sem camisa. E o espetáculo me ajudou também a discutir sobre essa questão pessoal minha, né? De eu poder dizer, não, por que o meu corpo não pode, sabe? É feio, as pessoas dizem que é feio, mas é feio por quê? Porque só tem esse padrão de beleza aqui que pode existir, que pode ser considerado belo. E por que o meu não pode ser? Então o espetáculo também me ajudou a trazer essa questão para mim, sabe? De dizer assim, não, meu corpo é bonito sim, e se o outro não acha, isso é problema do outro. Mas eu me sinto bonita, eu me sinto bem comigo.
E aí o espetáculo também veio também a trazer essas questões, a gente pensar, sabe, dessa questão do corpo, essa questão da aceitação, essa questão de poder trazer para a cena esses questionamentos e da gente pensar. E da gente. A gente levou essa peça para faculdade de psicologia, sabe? Da gente discutir com alunos e alunas dessa importância desses temas, né, que é tão presente, como a depressão, a pedofilia, a ninfomania, a esquizofrenia, da gente poder discutir com eles e elas, né, que estão estudando sobre isso. Então, assim, foi muito interessante, muito bacana. Qual o dramaturgo que desenvolveu ele? O dramaturgo foi o Anderson. Sim. O Anderson. A peça Diário da Independência, ele também é o autor? Sim. O grupo ele tem uma característica de ser peças autorais. E quem vem escrevendo, né, todas as dramaturgias é o Anderson Leite. Sim. Já no diário, né, o meu personagem, ele era um menino, né, que ele foi deixado, né, recém-nascido, numa rua, sabe? A mãe dele abandona ele após o parto, né? E ele vive na rua. Então, o espetáculo vem discutindo sobre pessoas em situação de rua, né? E ele tem um grande sonho, que é ser um artista de ator. Né? Só que ele encontra um diretor na rua, em dado momento, né, da vida dele, que diz que ele não é capaz, que ele não nasceu para aquilo. E ele desiste de ser um artista de ator. E aí ele começa a questionar, né, esse sentido, né, de que quem é que pode fazer, quem não pode fazer, né, teatro, arte, né, quem é aquele que não pode, né? E aí ele encontra, num outro momento da vida dele, uma senhora comendo um delicioso hambúrguer. E ele vê um palhaço. E aí ele diz, agora eu quero ser um palhaço. Né? E aí, mais uma vez ele desiste. Né? Porque ele lembra do diretor, né, que disse que ele não era para aquilo. E ele termina desistindo novamente. Né? E a história dele a todo momento ele está na Praça da Independência querendo entregar para uma outra pessoa o livro. Ele está querendo entregar um livro para alguma pessoa, né? E as pessoas não dão bola para ele, né? E ele está no dia 31 de dezembro, né? Uma rompida de ano, querendo entregar esse livro. E ele, no final, ele consegue entregar para uma pessoa, né? E dizer, era isso que eu só queria. Né? Em nenhum momento vocês puderam me ouvir, puderam me dar uma atenção. O mínimo. Porque muitas vezes é isso, sabe? Assim, eu saí para conversar com pessoas, né? E muitas vezes eles reclamavam era dessa situação. As pessoas não olham pra gente, nem perguntam, oi, tudo bom? Você tá bem? Né? Não falam o mínimo. Então, assim, quando eu escutava aquilo, eu dizia, meu Deus, né? É uma simples coisa, às vezes, sabe? De você dizer, oi, tudo bom? Como é que tá seu dia? E muitas vezes a gente trata como mais um monumento na paisagem, como uma pessoa invisível ali. Claro. Uma coisa, a pronúncia é HB Linda, né? Que eu fiquei na dúvida. HB Linda. Pronto. Eu vou aproveitar aqui e já vou... como a gente completou 40 minutos de live, eu avisei aqui para os que estão nos acompanhando trabalho. E eu vi que o Caio, ele fez uma pergunta já, eu já vou separar a pergunta do Caio para ler. Para ler aqui para você, que foi... Cadê? A afirmação em história fortaleceu ainda mais o teatro mais político. Sim. É uma coisa que veio fortalecer, de fato, né, para mim ali, né, porque a história, né, assim, desde minha sexta série, eu já tinha decidido que eu queria ser professora, né, então foi aquela coisa que só fez crescer, de fato, né, e não tinha como desassociar, né, a história, né, com esse teatro político, da gente resgatar, sabe, essa questão de defender os nossos ideais, da gente defender o que a gente acredita,
né? E a história traz muito essa questão do apagamento, do silenciamento, sabe? De corpos, sujeitos, histórias, né? De movimentos. Então, assim, com a história eu pude entender também como é que se dá esse movimento de exclusão, de apagamento, e também dizer assim, entendi como é que se deu esse processo. E agora que eu entendi, e agora que eu já percebi o que foi que ocorreu, eu vou dizer, vamos no contrafluxo. Vamos agora tentar fazer esse teatro caminhar contra isso, sabe? Contra isso tudo que vocês fizeram. Por mais de que é um trabalho árduo, sem sombra de dúvida, né? Da gente poder levar para a cena esses temas e discutir constantemente, né? Da gente poder cada vez mais trazer esse debate e dizer é importante isso aqui. Nós precisamos dar atenção, nós precisamos olhar cada vez mais para esses temas e para essas pessoas. Então, de fato, a história, sem dúvida, trouxe cada vez mais esse desejo de fortalecimento. Você ainda tem o desejo de ser professora de história? Ele acompanha essa vontade? Sim, sim, sim. Eu me formei agora, né, em julho, né, então tá recente, né, e eu quero poder estar na sala de aula, sim, com certeza, né. Eu acredito que é importantíssimo, né, poder voltar, né, para a sala de aula, agora como professora, né, e eterna aluna, né, eterna estudante, né, que a gente nunca para, mas de fato agora trazendo para essas pessoas, né, que vão estar me ouvindo e passar para elas, sabe? Muitas coisas que a gente não conhece, muitas coisas que a gente às vezes pensa que a história foi daquela forma e que não foi, sabe? Então a gente pode desconstruir muitas coisas. A escola está aí, né, como um local, né, que abarca uma diversidade de pessoas enorme. Então é importantíssimo poder levar esse debate para a escola, poder levar essas questões, de poder a gente refletir, né, e principalmente com a minha corpa, né? A minha corpa muitas vezes não é um local, né, que a escola seria para ela, né? Porque muitas vezes o local direcionado para pessoas trans e travestis é a prostituição, é aquele local mais fácil. Então, eu ocupar esse espaço é muito importante para mim, né, de poder estar revolucionando a educação, mas também para aquelas pessoas, de dizer, olha, tem uma pessoa trans aqui, tem uma travesti aqui dentro da escola, sendo professora, né, sendo uma pessoa que está atuando, né, na sociedade. Porque a gente pode ocupar todos os espaços, desde que vocês abram, desde que vocês possam nos permitir que a gente entre aqui. Ou, às vezes, se vocês não permitirem, né, a gente vai ter que derrubar a porta, né? Vamos ter que fazer alguma coisa, né, para poder adentrar esses espaços, perfurar essas bolhas, né? Você poderia aproveitar e falar um pouco sobre o seu projeto de pesquisa voltado para a linguagem de gênero, para a parte da educação? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, sim, com certeza. Eu fiz o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, né, focando sobre protagonismo trans nas redes, né, pautando sobre as pessoas não binárias, né, porque as pessoas não binárias são pessoas que se reconhecem, né, nem como homem nem como mulheres, né, elas são pessoas que elas não querem estar nesse binarismo de homem e mulher. E a gente reivindica essa existência, sabe? De que é possível, sim, né? Eu poder ser quem eu sou. Eu não preciso estar dentro desse binário, dessa lógica binarista da sociedade, né, ocidental, né, europeia, criou e disse que é assim, né? E aí eu vim discutindo justamente sobre a questão desse protagonismo, né, nas redes, porque eu acredito que é um local muito importante da gente poder debater, porque a gente está acessando constantemente, né, Instagram, Twitter, né, a gente consome muito de TikTok. Então, eu pude, né, poder ver como essas páginas ela têm mobilizado essas discussões. Como as redes elas podem ser um local, uma ferramenta da gente poder dialogar sobre isso. Então,
eu fiz o meu TCC, né? E para o mestrado, né, eu penso em levar isso como essa discussão para a escola, né? Como a escola é afetada com essas discussões, né? Porque essa corpa no ambiente escolar, ela demanda, sabe, certas atitudes, certas ações da escola. E aí eu queria trazer essa questão agora para a escola, né? Meu projeto de mestrado é tipo, como é que a escola agora pode lidar com essas questões? Uma dúvida. O mestrado você também pode, de uma certa forma, direcionar para o seu percurso com o grupo São Gens de Teatro. Você pode também fazer um mestrado no feito com atora também. Eu posso trazer um link, né, com o grupo, né, desenvolver alguma ação, né, que a gente possa interrelacionar, né, com o teatro, né, e poder discutir isso como uma ferramenta, de fato, o teatro sendo essa ferramenta de diálogo, de discussão. Né? Até agora, no meu projeto, né, eu tenho pensado, né, nas escolas, né, mas também trazendo essa questão do teatro, né, na questão lúdica, na questão de reflexão, na questão de oficinas, né, da gente poder dialogar com essas pessoas, né, e da gente poder fazer uma pesquisa que se aproxime, né, uma pesquisa que esteja ali, não só para chegar lá, olhar e poder dizer, é isso aqui que acontece. Não. O chão da escola ele precisa ser pisado, ele precisa ser preenchido ali, né? Ele precisa estar lado a lado. Então, inicialmente, o teatro ele está mais nesse campo de me ajudar com ferramentas que eu possa pensar através, né, desse lado mais participativo, com oficinas, né, com jogos que a gente possa trocar, né, que a gente possa poder ali ver esse corpo, né, não somente para ali meramente uma sala de aula, né, conteúdo, né, com a coisa, mas de fato que a gente possa jogar, que a gente possa brincar, trocar. Sim. Outra coisa, qual você diria que é a parte mais desafiante do trabalho como atora? O que para você é mais difícil assim nessa profissão? Mais difícil, o mais difícil, eu acredito, né, que é não desistir. Porque eu tô há 12 anos fazendo teatro, né? Mas eu posso dizer para você que a partir de 2 anos atrás eu comecei a ser remunerada. Então eu passei 10 anos da minha vida sem remuneração. De fato, o amor, de fato, é o querer fazer que estava me mantendo e me motivando ali, sabe? Então, de fato, eu acho que o mais difícil é o permanecer, né? Não desistir, acreditar na sua arte, acreditar no seu ofício, porque não é fácil, né? A gente encontra muita dificuldade de teatro que estão sucateados, né? Não estão com os teatros em bom estado, né? Com iluminação, com palco, né? As pautas muitas vezes estão muito caras, né? A gente para ensaiar, já ensaiamos na rua, já ensaiamos ali de frente ao Teatro Santa Isabel, na praça, sabe? Porque não tinha espaço para ensaiar espetáculo. Então, vamos para a rua, vamos para aonde a gente pode fazer esses ensaios, sabe? Então, assim, é uma realidade muito difícil. Então, assim, eu falo para toda pessoa, né, que esteja iniciando, que tenha o desejo de que não desista. Permaneça ali acreditando, perseverando, porque sua hora, né, vai chegar. Vai chegar um momento que você vai conseguir ter remuneração, que você vai conseguir ter um reconhecimento do seu trabalho. Mas não é de uma hora para outra. Aquela pessoa que entra querendo, como eu, logo lá, né? TV, não sei o que e tal. No início, não vai ser isso. Assim, ganhar rios de dinheiro, ganhar fama. Não vai. É aquele de acreditar e de fazer trabalho a trabalho e conquistar esse reconhecimento, né? Que esse público veja o seu trabalho e diga assim, opa, gostei. É interessante a temática, eles têm um trabalho diferente. Entendeu? Todos os personagens que você atuou até agora, qual deles você diria o que você mais teve uma relação de entrega? Que você disse, nossa, esse personagem foi perfeito para mim, me encaixei. Qual deles assim você teve uma relação? Uhum. Rapaz, eu acredito que Elael,
né, foi esse personagem, sabe, assim, que eu falava até pro diretor, né, falava pro meu grupo de teatro, que eu dizia assim, às vezes eu tenho medo de ir tão a fundo e não conseguir retornar, porque a esquizofrenia não é fácil, sabe, assim. Já tive pessoas na minha família, né, com esquizofrenia, e não é fácil, sabe? E era um espetáculo muito denso, muito pesado, sabe? Assim, a temática era 1 hora e meia de espetáculo, sabe? E você não deixar a peteca cair. E eu acredito que ela é, sabe? Eu me doei, assim, por inteira, sabe? Eu amo o personagem que eu faço hoje, né, que é Beto Babado. Ele também, eu tenho uma relação muito forte com ele, né? Com a pesca, o sururu, o marisco, né? Que pra mim é linda a história, tudo, sabe? Mas eu acho que ela é foi o meu primeiro trabalho no Grupo São Gente, mas também foi aquele trabalho que eu pude, sabe, ir em camadas, e também foi um trabalho que durou 3 anos. Então, assim, eu fui conhecendo cada vez mais Elael, cada vez mais conhecendo essa pessoa, entendendo seus medos, entendendo o porquê que ele agiu daquela forma. Então, assim, foi um trabalho que eu pude ir em camada, sabe? Então, acredito que seja o Elael. Outra curiosidade, antes de você estar ensaiando, você também faz uma pesquisa fora a faz uma pesquisa de campo, antes, não apenas ensaiar o roteiro, mas também uma pesquisa de campo para conhecer mais, informar. Sim, sim. O grupo em si, ele tem um processo, né, de pesquisa, né, investigação cênica muito aprofundado. Né? Antes de chegar para o ensaio, propriamente o texto, a gente joga muito. A gente vai, de fato, tá, o espetáculo vai falar de pessoas em situação de rua. Então, vamos andar, vamos para a Praça do Diário, vamos fazer trabalhos para a gente estar perto dessas pessoas e ver, de fato, ali, literalmente, como é essas pessoas, como elas vivem, sabe? Como é que ela dorme à noite lá, no frio, na chuva, sabe? Então, o grupo ele já tem essa característica de pesquisa, né? A gente recentemente, né, o Narrativas, ele é fruto de uma pesquisa que a gente aprovou no Fundo de Cultura daqui de Recife, né, o Fulcultura. E ele é fruto dessa pesquisa que se chama Poética à Margem. E no próprio processo do diário, né, a gente foi conversar com pessoas em situação de rua, como eu estava falando para você. A gente visitou, sabe, ONGs, a gente visitou pessoas para conversar sobre esses trabalhos, sobre esse desenvolvimento, né? E com narrativas agora também, a gente foi para Maré. A gente pescou, a gente limpou o sururu, a gente cozinhou o sururu, sabe? A gente pisou na lama, a gente teve contato diretamente com a obra-prima ali, né? Do sururu e do marisco. E sentiu na pele como é aquilo, sabe? Viu o quão insalubre é estar ali trabalhando, sabe? A gente chegou 10 horas da manhã e acabou de 8 horas da noite, sabe? Então, assim, foram horas ali no sol, sabe? Sentindo aquilo tudo e vendo a comunidade que não para. Então, de fato, é uma pesquisa muito imersiva e que é necessário. E fora, né? Ver documentários, ler artigos, para poder incrementar nisso. Por mais que você tenha a vivência, mas eu fui procurar fora também, para ver outras realidades, para perceber outras coisas, né? Porque a gente estava focado ali no Pina, mas tem várias outras comunidades, né? Fora aqui em Recife, em Alagoas, que tem uma ligação forte com o sururu. Você pode falar quais são os trabalhos que você está envolvido agora? Quais são os planos para o futuro? Assim, já tem alguns outros personagens que trabalhando? Sim. Com narrativas, né? A gente segue fazendo apresentações, né? Nesse segundo semestre. Né, agora, em setembro, a gente vai para Guaramiranga, né? No Ceará, em Fortaleza. E depois para Caruaru. Ainda estamos vendo apresentações para Recife, né?
Ainda não temos data definida ainda para Recife, mas acredito que em meados de outubro ou novembro a gente deva ter a apresentação aqui. É só uma questão agora de fechar com o teatro. Estamos em negociação. E fora do grupo, né, eu estou fazendo um infantil, né, que se chama Enrolados, que é uma direção até do Emanuel Matheus, que estava aqui mais cedo, que é da produtora de Helena Siqueira Produções, que estreia no final de setembro, tudo indica, né? Aí é um trabalho fora, né, de uma produtora que me convidou para fazer parte. E ainda para 2023, vamos ver o que vai surgindo, o que vai vir aí, né? Mas assim, para os palcos seriam narrativas e esse Enrolados, que está para estrear mês que vem. Você tem algum tipo de gênero teatral mais legal? Você vai desde da parte infantil como do teatro marginal. Tem algum que o teatro marginal é um gênero da Veja, eu sou muito fã do drama, né? Eu amo comédia, eu gosto muito de comédia, mas assim, o drama, sabe, me cativa muito, sabe? De poder fazer, né, e ver de fato assim, essa personagem, sabe, entendendo essas nuances, esse psicológico, né, o porquê que ela sente isso, o porquê que ela entende dessa forma, sabe, o porquê que ela fez tal ato, sabe? Então o drama para mim eu consigo ir acessando essas camadas, sabe, de poder conhecer a personagem aos pouquinhos, de fato, sabe, o porquê que ela é desse jeito, né, o porquê que ela pensa dessa forma. Então através do drama eu consigo ir trazendo essas questões que para mim é muito gostoso. E também adoro ver dramas, né, também no palco, né. Pouquíssimos trabalhos de comédia eu fui assistir, sempre fui muito mais do drama, de fato, assim, de chorar, né, de acessar essas emoções. Então, para mim, é um gênero que eu mais tenho me aprofundado e que eu mais gosto. E a literatura. Quais são alguns dos autores, autoras que você mais gosta de consumir, que você mais gosta de ler? Veja, eu sou muito fã assim de questão científica, né? Assim, uma questão envolvendo suspense, né? Para livros, né? Para filme não, né? Assim, filme é comédia, é drama, terror, suspense não. Mas para literatura eu gosto muito, né? Mas assim, um autor que eu acho que tem que fomentou muito, né? A minha adolescência, a minha juventude foi José de Alencar, né? Com as obras dele assim riquíssimas, né? Iracema, né? O Birajara, sabe? Um romancista assim muito grandioso pra gente, né? Outro assim que as suas obras, João Cabral de Melo Neto, né? Assim, Morte e Vida Severina, sabe? Tratando sobre essa questão, né, da morte, da vida, né, dos retirantes, né, essa questão dos deslocamentos, sabe? Raquel de Queiroz também foi outra autora, né, que pôde também contribuir muito para minha bagagem, né, literária, né? Ai, meu Deus, tem o nome dela na minha cabeça aqui, eu não estou me lembrando. Ai, mas assim, são esses autores e autoras, né, que fomentaram muito, né, sabe, a minha chama, sabe, assim, de leitura, né, de criticidade, de trazer esses temas tão importantes para mim, sabe, de poder encontrar naqueles livros fonte, de encontrar naqueles livros personagens que eu me via, que eu dizia, poxa, eu me vejo aqui, eu posso me encontrar aqui, né? Então, para mim foram muito importantes. A Gabelinda, como nós já vamos completar 1 hora de live, eu vou fazer uma última pergunta e eu vou mais uma vez aqui pedir para aqueles que estão nos acompanhando, se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer para a atora, façam agora, porque nós já estamos chegando nos acréscimos.
Então eu vou separar a minha última pergunta antes da gente fazer os agradecimentos finais. Tem alguma pergunta que eu não fiz nessa live que você gostaria que eu tivesse feito? Eu gostaria que ele tivesse feito uma pergunta sobre o meu trabalho. Eu para você? Uma pergunta que ficou batida, que você diria. É... Oi? Eu gostaria que eu tivesse feito. Ah, eu acredito, né, que cada vez mais a gente possa trazer, né, e debater essas questões de gênero, né? E como é para trazer para o palco essas questões, sabe? Da gente discutir sobre transfake, sabe? Da gente poder, como é que eu vou poder fazer um personagem trans na cena? Eu tenho um personagem trans e aí, como é que eu posso, sabe? Eu acho que seria algo, né, para a gente tensionar um pouco, né, talvez, né, desse ponto, né, porque cada vez mais o movimento, né, trans tem debatido, sabe, sobre essas visibilidades, sobre essa representatividade tão importante. E a gente tem a Renata Carvalho, né, que tem, né, trazido muitas coisas boas, né, para a gente trazer para a cena e para a gente trazer de pauta, né. Aqui em Recife a gente tem Sofia, né, Sofia William, Aurora Jamelo, né, a gente tem a Caia Coelho, a gente tem pessoas trans e travestis atuando na cena, sabe, e dizendo: nós estamos aqui e nós queremos fazer arte também, porque nós não podemos fazer, sabe? Então, tem o coletivo Agridoce, né, aí são coletivos, né, que também debatem sobre questões periféricas, sobre questões que nos atravessam, né, tão fortemente. Você colocou na sua página do Instagram que você faz uma ótima descrição de uma peça que eu assisti, que foi A Mulher Monstro. Eu não sei se você lembra, que uma descrição muito bem detalhada, e você falou também da questão de gênero, né? Também essa figura a Elite sinuosa. É algo que chama atenção. Sobre as suas impressões, sobre outras peças que você não atuou, por exemplo. A Mulher Monstro, de fato, assim, é um espetáculo que me marcou bastante, né? Porque traz muito relatos, né, assim, verídicos, né, de falas, né, que aconteceram literalmente por esses deputados, por essas pessoas, né, que estão aí à frente dos parlamentos, sabe? Então, e traz essa figura, né, que é tão ilustre, sabe, dessa mulher contando essas aberrações, sabe? E a gente fica, meu Deus do céu, como é que pode existir um ser humano deste, né? E Caio Fernando de Abreu, né, que é baseado no Creme de Alface, e José Neto, assim, transforma, né, o Creme de Alface com essas informações tão ricas, né? Outro espetáculo para mim que foi muito fortemente, né, que eu gostei bastante, foi Alguém para Fugir Comigo, direção de Guilherme Santana e Annalise Croxia. E assim, um espetáculo fortemente discutindo sobre refugiados, discutindo sobre a questão, né, da morte, né, a questão da gente encontrar muitas vezes essa banalidade com a vida do outro, sabe? Então, assim, espetáculos que me marcaram muito. Alguém para Fugir Comigo, Espero o Outono Alice, também foi, né, com Nathalie Assunção, sabe? Também um espetáculo lindo, discutindo sobre suicídio, sabe? Então, assim, coisa também que me atravessou bastante, né? E acho que esses três, assim, de me marcaram bastante. Ok.
A Gabelinda, como nós estamos chegando aqui no final da live, eu vou aproveitar esse momento para fazer os agradecimentos finais. Eu queria agradecer muito a todos aqueles que puderam comparecer e assistir o conteúdo que nós estamos aqui colocando. E a gravação na íntegra. Então, aqueles que não puderam assistir desde o início, fiquem tranquilos, porque eu vou deixar o material aqui no meu feed do Instagram para vocês reassistirem, ok? Então, agradeço muito por vocês terem interagido aqui conosco durante a live. A Gabelinda, o espaço é seu, pode fazer seus agradecimentos, fique à vontade. Eu agradeço muito, Rafael, assim, esse espaço, essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, um pouco das coisas que eu acredito, algo, né, que é tão importante para mim, né, que é poder estar aí sendo atora, sendo produtora, né, e esse corpo, né, essa corpa, ocupar esse espaço, sabe? Então é muito importante, agradeço bastante a você, né, por ter me chamado, né, e as pessoas que estavam aqui com a gente, né, e que depois possam assistir essa live, né, podem procurar, né, o @Grupo São Gens, que é o grupo de teatro que eu faço parte. Então, assim, conheço nossos trabalhos, as nossas próximas apresentações aqui em Recife e em outros locais, né, que vocês possam, né, estar. Então, e divulguem para os amigos, para os amigos, para as amigas, e possam cada vez mais também acreditar que a arte, ela salva, que a arte é um remédio, sabe? Que a arte, ela pode transformar vidas. E não desistir, sabe? Não desistam dos seus sonhos, não desistam do que vocês acreditam, e a gente está aqui para compartilhar, para a gente aprender cada vez mais e mais. Então eu só agradeço e axé. Muito bom. Foi um ótimo encerramento da live, gostei muito. A Gabelinda tem uma ótima noite. Obrigado pela sua participação e muito sucesso na sua carreira. Continue fazendo o que você mais gosta. Que bom, obrigado. Você também. Uma boa semana. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.